que eu falo da importância de falar a linguagem da criança, toda vez que eu falo sobre falar de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança compreenda, parece que eu tô falando grego. Os pais ficam com uma carinha assim pra mim. E a pergunta que sempre vem depois dessa carinha é: mas como? Como eu faço isso? Vou te ensinar agora. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a lidarem melhor com os sintomas do TDAH dos seus filhos, mesmo sem ter um diagnóstico fechado. Eu fico sempre surpresa com essa dificuldade dos pais, mas eu entendo, porque você é um adulto, mesmo que você já tenha sido criança, você já se distanciou da sua criança interna, você já se distanciou da sua infância. E muitas vezes, a única coisa que você se lembra da sua infância é sobre os traumas, as dificuldades que você passou, ou então uma brincadeira ou outra, uma coisa ou outra que você gostava de fazer. Mas os adultos, eles criam uma verdadeira lacuna com a infância. E eu não sei se é porque eu atendo crianças, eu não sei se é porque eu gosto muito de crianças, eu não sei se é porque eu tenho muita facilidade no contato com as crianças, que eu me surpreendo quando eu vejo pais surpresos quando eu falo sobre a linguagem lúdica, quando eu falo sobre a necessidade de você conversar com o seu filho de uma maneira que ele compreenda. E eu tô falando isso porque eu já falei em outros vídeos, inclusive eu já gravei um vídeo falando de como você deve contar para o seu filho que ele tem TDAH. E toda vez que eu falo sobre a importância de contar para a criança que ele tem TDAH, mas contar de uma maneira lúdica, contar na linguagem da criança. Então, se a criança tem 5 anos, você deve então usar uma linguagem adequada para crianças de 5 anos. Se a criança tem 9, você vai usar então uma linguagem para crianças de 9 anos. E se a criança tem 10, 11, 12, se é um adolescente, você vai utilizar a linguagem apropriada para aquela fase. E toda vez que eu falo isso, eu percebo um grande questionamento no rosto dos pais. Eles não entendem o que eu estou falando. E eu sei que para mim pode parecer muito óbvio, porque eu faço isso todos os dias, mas para você que é um adulto, que é uma adulta e que está muito distante da sua criança interna e da sua infância, isso de fato não é nada óbvio. Então eu estou aqui hoje para confirmar o óbvio, para te ensinar a conversar com a sua criança, com o seu filho, com a sua filha, de uma maneira eficaz, que você tenha uma comunicação eficiente. E para começar, antes de eu falar, da linguagem, da comunicação, eu preciso dizer que o seu filho, ele está se desenvolvendo. Então, muitas coisas ele ainda não sabe, ele ainda não aprendeu. As crianças não sabem que sentir sono irrita, que sentir fome irrita, dá um desconforto e muitas vezes deixa a criança mal-humorada. A criança não sabe lidar com uma frustração. A criança não sabe lidar com a raiva, ela não sabe expressar a raiva de uma maneira adequada. Porque tudo para a criança é novidade. A criança está em desenvolvimento. E eu já falei sobre o cérebro da criança aqui no YouTube e já falei que o cérebro da criança, ele é muito mais emocional do que racional. Quando a criança sente, ela é o próprio sentimento. Ela sente a raiva e ela bate no amigo porque ela não tem noção de que ela pode fazer escolhas quando ela tá com raiva. E ela acha que a única saída é dar um soco na cara do amigo, ou puxar o cabelo do amigo, ou morder o amigo, enfim. Ela acha que é a única maneira, porque ela é a própria raiva. Na verdade, tô pensando aqui, se você olhar pra você, pra sua vida, quando você sente raiva, não dá vontade de socar a cara de alguém mesmo? Tá com raiva lá do seu colega de trabalho que foi injusto com você, ou que falou uma grande besteira, ou você tá lá no trânsito, alguém fecha você e você fica pé da vida, morrendo de raiva. Não dá vontade de abrir a janela e xingar e chacoalhar a pessoa? Não sei se você tem essa vontade, mas eu preciso confessar que eu tenho muitas vontades parecidas com essas que eu estou exemplificando aqui. Só que a gente não faz isso.
né? A gente não faz isso e por que a gente não faz? Porque somos adultos e não queremos passar tanta vergonha assim. Mas a gente às vezes tem vontade de bater, de gritar, de puxar o cabelo, de chacoalhar, de botar de castigo. A gente tem vontade de fazer birras. Mas nós temos a racionalidade mais desenvolvida e com o passar do tempo, com o desenvolvimento, o mundo, a cultura, a sociedade, as pessoas, elas exigem a nossa racionalidade muito mais do que a nossa emoção. Quando você precisa tomar uma decisão, as pessoas esperam que você tome uma decisão racional, uma decisão coerente, não uma decisão emocional. A emoção muitas vezes atrapalha o trabalho, os relacionamentos. Então, com o passar do nosso desenvolvimento, com o passar dos anos, a gente vai se afastando do nosso lado emocional e fica muito racional. O que causa imensos problemas também, porque aí você deixa de lado as suas emoções. Você reprime a sua raiva, a sua tristeza, a sua frustração. Porque você não pode sentir isso, porque você não pode ficar com raiva do colega, porque você não pode agir assim, porque você não pode agir assado. E isso também é ruim. Então, se afastar das emoções também é muito ruim. O ideal seria que a gente vivesse um equilíbrio entre razão e emoção. E a gente busca esse equilíbrio por toda a vida. Vamos buscar, buscaremos para todo sempre. Amém. Porque é assim que funciona. Que nós, seres humanos, não somos seres equilibrados. A gente busca através do autoconhecimento, através da meditação, através do exercício físico, através de terapia, através, enfim, de tantas outras estratégias. A gente sempre está buscando o equilíbrio, mas é difícil de alcançar o equilíbrio. Mas, voltando lá pro seu filho, pra sua filha, se você tem dificuldade de buscar o equilíbrio, imagina uma criança que tem um cérebro totalmente emocional. Essa criança tem muito mais dificuldade. Essa criança, ela é a própria emoção. Ela faz birra porque ela é a própria tristeza. Ela bate, ela tem atitudes agressivas porque ela é a própria raiva. Ela não sabe lidar com a frustração. Ela só sabe gritar. Ela pede gritando porque ela sabe que se ela gritar as pessoas vão ouvir e ela vai ser atendida nas suas necessidades, mesmo que de uma forma inadequada. Então a criança, ela não tem noção de que ela pode fazer escolhas. Ela não tem noção então de que quando ela tá com fome, ela sente um desconforto e esse desconforto deixa ela irritada. A criança não tem noção de que quando ela tá com sono, ela fica extremamente mal-humorada e né, com baixa tolerância à frustração. Então a gente precisa sinalizar isso para a criança, a gente precisa ser uma ponte. Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento, a criança não tem nem muitas vezes a linguagem totalmente desenvolvida. A gente precisa então auxiliar, facilitar alguns processos para essa criança. O primeiro processo, acho que o que é muito importante que você faça aí na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, é nomear os sentimentos. Então diga ao seu filho, você está com sono. Você está irritada porque você está com fome. Não crie a expectativa de que, nossa, Paula, eu nomeei e não resolveu nada. Ela continuou irritada. Sim, ela continuou irritada. Não é pra resolver. É só pra ela entender que aquela irritação tem nome e o nome é fome. E que quando ela come, isso melhora. Ah, mas o almoço não tá pronto, então come uma fruta. Toma um suco. Vai melhorar. Porque são esses os recursos que nós adultos utilizamos para diminuir alguns incômodos, alguns desconfortos. Então a gente vai fazendo essas mediações para ajudar a criança a entender o que ela está sentindo. E quando eu falo sobre falar numa linguagem que a criança compreenda, desde falar sobre o diagnóstico de TDAH ou falar sobre qualquer outro assunto, você precisa abandonar um pouco o seu mundo adulto e mergulhar no mundo da criança. E eu sei que é difícil para você, porque como eu disse, você já se afastou da sua infância, da sua criança interna. E a prova disso é que muitos pais não brincam com os filhos. E sabe por que não brincam? Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho paciência. Ai, que brincadeira chata. Não é por isso. Porque quem quer dá um jeito. Quem quer arruma 10 minutinhos no dia para brincar com os próprios filhos. Então não é sobre tempo,
Não é sobre ser uma brincadeira chata ou legal, não é sobre ter o brinquedo chato ou legal. É sobre você ativar a sua criança interna. Adultos não brincam. Você brinca no seu trabalho? Não. A gente perde a mão, sabe? A gente perde o jeito de brincar. E aí a gente acha chato. Porque legal é mexer no celular. Ficar vendo o Instagram, o Facebook, o YouTube. Legal é assistir Netflix. Mas você não quer que seu filho fique no celular. Você não quer que seu filho fique no YouTube. Você não quer que seu filho fique no videogame. Mas você fica. Mas você não quer que seu filho fique. Mas você fica. Porque você é adulto. Você é adulta. E você pode. E o seu filho ainda é uma criança, então ele não pode. Mas o seu filho tá tendo você como referência, como exemplo. Difícil, né? Puxado para as crianças. É muito puxado. Porque você quer ser um bom exemplo, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você verbaliza. E você não consegue brincar com o seu filho, você acha tudo muito chato, que a vida é muito corrida, que você não tem tempo, porque você tem que fazer a janta, porque você tem que lavar a roupa, porque você tem que passar um paninho na casa, porque você tem que fazer a lição de casa, porque você tem que preparar o jantar, porque você tem que preparar a mochila, porque você tem que fazer 1 milhão de coisas. Você sempre vai ter 1 milhão de coisas para fazer. Mas a verdade é que você não brinca porque você não tem contato com a sua criança interna. Porque para você brincar com uma criança, você precisa ativar a sua criança interna. Se você foi uma criança na sua infância que não brincou, se você teve uma infância roubada, e quando eu digo isso seja porque você não tinha recursos, ou porque você teve que começar a trabalhar muito cedo e não teve oportunidade, ou porque você tinha que cuidar dos seus irmãos, ajudar sua mãe, seu pai, não sei como é que foi a sua infância. Mas se você não teve infância, se você teve a sua infância roubada, se você não teve a oportunidade de brincar, muito provavelmente você não sabe brincar. E você vai achar muito chato brincar. Porque você não consegue trazer a sua criança interna pra cena. E quando você, um adulto de 30, 40, 50 anos, vai brincar com uma criança de 8, é chato. Agora, se você ativa a sua criança interna e se você mergulha no mundo da criança, no lúdico, se você tá ali atento, o que a criança tá falando? O que a criança tá expressando através dos comportamentos? O que a criança tá querendo dizer com essa fala, com esse comentário? Abre os seus ouvidos para isso. Abre os seus olhos. Deixe todos os seus sentidos abertos para esse contato com a criança. Você vai ver que você vai ter uma outra experiência. É totalmente diferente. Existem crianças que têm um mundo de brinquedos, os melhores brinquedos, os brinquedos mais modernos e maravilhosos do mundo. Tem brinquedoteca, tem Barbie, a boneca que fala, que faz xixi e cocô, o menino que tem um carrinho, a criança que tem um robô, o avião, o videogame, última geração, mas não tem companhia para brincar. Mas não tem um pai e uma mãe que se propõem a brincar, a sentar no chão e brincar. E eu aposto com você, que não é sobre ter os melhores brinquedos que nós estamos falando, não é isso que importa. É sobre ter a melhor companhia. Você pode brincar com papel, uma folha e um papel. E fazer dessa folha e desse papel a melhor brincadeira de todos os tempos. Desde que você tenha disponibilidade para mergulhar no mundo da criança. Se você não tem disponibilidade, você vai achar tudo isso que eu tô falando uma grande loucura. E aí você vai fazer justamente aquela cara de... O que a Paula tá falando quando ela quer falar lúdico, linguagem lúdica? Peraí. Linguagem lúdica, onde que eu procuro linguagem lúdica?
Será que tem aqui na internet? Como falar numa linguagem lúdica. Aí não vai fazer o menor sentido para você, porque você não está disponível para o encontro com o seu filho. Então eu vou te dar algumas dicas aqui de como bater um papo com o seu filho sobre qualquer assunto, tá? E eu vou trazer alguns exemplos típicos. Pode ser que você se identifique na minha fala. E pode ser até que você ache que eu coloquei uma câmera aí na sua casa. E você tá certo, dá uma olhadinha no canto direito da sua sala. Tem uma câmera ali. Mentira, obviamente. Mas eu tô falando porque é comum, né? Então as dicas que eu vou dar e os exemplos que eu vou citar aqui são exemplos comuns, por isso que dá a impressão de que eu tô falando do seu filho. Primeira coisa, né? Eu vou falar de recursos que eu utilizo, tá? No meu consultório. Quando eu quero falar sobre emoções com as crianças, né? E eu, por ser psicóloga, eu gosto muito de falar sobre sentimentos, sobre emoções, porque eu procuro sempre desenvolver a consciência das crianças em relação ao que elas sentem, desenvolver inteligência emocional. Eu acho que isso ajuda, salva, né? Isso faz as crianças mais fortes e mais capazes de lidar com qualquer tipo de problema, né? Então, quem tem inteligência emocional tá um passo à frente, com certeza. Então, toda vez que eu quero conversar com a criança, vou dar um exemplo. A criança brigou na escola, teve uma atitude agressiva, bateu no amigo na escola. E aí a mãe me liga ou me manda uma mensagem durante a semana e diz: Paulo, olha, aconteceu uma coisa terrível. O Pedro brigou na escola com o Lucas e bateu no Lucas e foi um caos, sabe? A diretora me ligou e tal. Queria muito que você conversasse com ele sobre isso. Beleza, vou conversar com o Pedro sobre isso, deixa pra mim. Pedrinho chega na sessão, eu tenho algumas formas, né, de fazer isso. Eu posso sentar na minha cadeira, na minha poltrona linda e bela. O Pedrinho vai sentar na poltrona da frente e eu posso dizer a ele: pois bem, Pedro, como é que foi a semana? Tudo bem? Legal. E me conta, o que aconteceu lá na escola? Sua mãe me ligou falando que você brigou, que você bateu no seu amigo bateu em você, foi uma confusão. Me conta, o que aconteceu? Como que você acha que o Pedrinho vai se sentir? Se o Pedrinho for uma criança muito descolada, e eu já atendi vários pacientes assim, se o Pedrinho for uma criança comunicativa, que gosta de falar de si, pode ser que o Pedrinho responda no bate-pronto, assim: ah, então, tia, bati mesmo, meu amigo me provocou, pegou meu lápis, chutou minha mochila, eu fiquei muito bravo, fui lá, dei um chute nele, aí a gente começou a brigar. Mas pode ser que o Pedrinho, ele se sinta acuado. E pode ser que o Pedrinho diga: não aconteceu nada. Nada, tá tudo bem. Nada. E por que o Pedrinho vai se sentir acuado? Porque é assim que as pessoas fazem. Os adultos, eles chegam numa comunicação, num palavreado adulto, numa fala muito adulta, e as crianças não entendem. Daí as crianças, até mesmo quando o adulto não tem a intenção de brigar, mas ele tá sério, ele tá conversando sério e colocou um tom sério pra conversa, a criança, ela se sente acuada, ela fica com medo e aí ela começa então a fugir desta conversa. E aqui eu tô pensando de novo em uma outra coisa aqui do mundo dos adultos. Eu vejo que grande parte dos problemas dos adultos estão relacionados à falta de diálogo. Nós não sabemos conversar, não é mesmo? Olha para os seus relacionamentos aí. Pode ser pro seu relacionamento amoroso, pro seu relacionamento no trabalho, com a sua família, enfim. Dá uma olhada. As pessoas com quem você mais tem conflitos, as pessoas com quem você mais tem problemas, são as pessoas com quem você menos consegue manter um diálogo. Porque a falta de diálogo geralmente causa muitos conflitos. Então a gente precisa, nem a gente sabe conversar, não é mesmo? Como é que a criança vai saber conversar? Pensa bem. Se a gente precisa utilizar uma linguagem natural da criança, e a criança se comunica naturalmente através da brincadeira, através do brincar. Você fala sobre outras coisas e aí você traz esse tema. Então, o tema do Pedrinho, eu vou falar então sobre a raiva. E aí, Pedrinho, olha só, sabe, Pedrinho, eu queria jogar um jogo com você, o que você acha?
Vamos jogar um jogo das emoções? Eu tenho algumas cartas aqui, olha só. Muitas cartas legais. Eu tenho a carta, ó, do nojo. Ah, essa carta aqui eu gosto bastante. A carta da raiva. Eu tenho também a carta da alegria. Olha só, né? E tem muitas outras emoções aqui, Pedrinho. Culpa. Vamos jogar um jogo da memória? O que você acha? A gente pode jogar um jogo da memória e aí a gente vai conversando ao longo do jogo. E aí monta o jogo da memória. A gente precisa achar o mesmo sentimento da menina e o mesmo sentimento do menino. E vamos conversando. E aí saiu a carta preocupação. Opa, preocupação não, decepção, desculpa. Decepção. Pedrinho, você sabe o que significa decepção? Você já se sentiu assim com essa menininha? Ah, tia, não sei, decepção. Ah, decepção foi quando meu pai não quis comprar o brinquedo lá que eu queria muito. Ah, é verdade, isso é decepção. E aí você vai trazendo então o lúdico para a conversa. E aí foi lá a carta da raiva. Cadê a cartinha da raiva? Carta da raiva. Virou a cartinha da raiva. Ah, vamos achar a cartinha da raiva do menino. Vamos lá. Achamos a cartinha da raiva do menino. Então, Pedrinho, quando foi a última vez que você sentiu raiva? Sabe aquela raiva que dá vontade de quebrar tudo, de bater em todo mundo? Uma raiva que sobe assim na nossa cabeça e deixa a gente muito nervoso? Pode ser que o Pedrinho, neste momento, se sinta à vontade para então falar o que ele está sentindo. Eu gosto muito de contar histórias pessoais para as crianças. E eu sempre digo, e uma vez aconteceu comigo isso, e eu senti raiva, e aí a minha vontade era de fazer isso. Isso já aconteceu com você? Porque aí você traz uma linguagem mais leve, mais natural. Olha só, a gente tá brincando, mas a gente tá falando de sentimentos, a gente tá falando de emoções. Você pode ter na sua casa vários menininhos com vários sentimentos, tá vendo? Mostra pro seu filho, pra sua filha. Tem da filha aqui também. Filhinho, como é que você tá se sentindo? Mostra pra mamãe. Como é que você tá se sentindo aqui? Vamos conversar sobre isso. Você pode imprimir desenhinhos, como esse aqui que eu vou mostrar. Deixa a criança chegou da escola com muita raiva. Vamos pintar então. Vamos pintar sem tema, sem rosto, não tem nada, tá vendo? Vamos desenhar um rostinho para essa criança. Deixa o seu filho, sua filha desenhar um rostinho, pintar a roupinha. De repente quer descarregar a raiva, utiliza umas cores escuras. O que esse menininho tá pensando? Vamos aqui trazer pro balãozinho do pensamento, filho. O que ele tá pensando? Eu tô com muita raiva. Nossa, ele tá mesmo com muita raiva. Caramba. Vamos fazer um outro desenho, então? E vamos ver como que ele gostaria, o que ele gostaria de estar pensando, algo de bom. Pra você fazer a reparação desse sentimento. Percebe, gente, que eu estou falando sobre emoções. Eu estou ensinando valores para a criança. Então a criança falou de raiva aqui. Eu quero muito, colocou no balãozinho de pensamento que quer muito bater no amiguinho. Pois é. Mas será que o Pedrinho não consegue expressar a raiva de outra forma? Será que bater é a melhor saída? E se ele fizesse outras coisas? E se ele contasse para a professora? E se ele batesse numa almofada? Inclusive eu já fiz isso aqui no meu consultório também, várias vezes com as crianças que eu atendo. A criança tá contando uma história e quer bater no amigo, e eu quero bater no meu amigo. Eu falei, olha, no seu amigo não vai ser possível você bater, mas eu tenho uma almofada aqui que você pode bater. Vamos fingir que essa almofada é o seu amigo? Porque o seu filho pode bater numa almofada, o seu filho pode bater num travesseiro, o seu filho pode bater num João Bobo, o seu filho pode bater num saco de pancada. Ele tá canalizando a raiva de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, não tem nada de errado nisso.
Então ele pode se expressar dessa forma. E você pode auxiliar, dar direcionamento, contorno para o seu filho. Você não vai dizer não e nem sim. Você vai dar contorno. Filho, o que você acha? Será que tem outra atitude que você pode tomar para lidar com a raiva? Não tô falando nada de outro mundo. Você pode estar achando aí, tenho certeza que você está pensando agora. Ah, eu quero essa cartinha, Paula. Onde você comprou essa cartinha? Isso aqui é um recurso terapêutico, né? Então isso aqui chama baralho das emoções, eu até trouxe aqui para te mostrar. Mas a gente utiliza isso em consultório, porque tem até umas tarefas, umas atividades, enfim. É para trabalhar as emoções mesmo, para fazer um monitoramento das emoções da criança. Mas você não precisa comprar esse recurso terapêutico. Eu comprei porque eu sou psicóloga e atendo crianças. Você pode imprimir na sua casa desenhos de emoções. Você pode fazer um cantinho na sua casa onde tem muitas emoções. Quanto mais o seu filho tem acesso às emoções, mais ele entra em contato e mais ele entende o que significa cada emoção. Você pode ter várias carinhas como essas e deixa lá no muralzinho do seu filho, na parede, na geladeira, do lado da cama, não sei onde você vai deixar, onde você quiser. Agora, a única coisa que eu quero que você entenda é que não é sobre ter o recurso físico. Ah, eu não faço isso em casa, Paula, porque eu não tenho baralho. Não é sobre isso. Se você tá achando isso, você não entendeu nada sobre o que eu tô falando. Não é sobre ter o baralho das emoções, sobre ter um negocinho igualzinho ao meu. Não é sobre isso, tá? Não é isso que importa. É sobre você falar a linguagem que a criança entenda. Não adianta você falar sobre a raiva, falar sobre a tristeza. Tá errado fazer isso, filho. Não é legal bater um amigo. Que saco. De novo você teve essa atitude agressiva. Mas olha só, de novo você tá fazendo birra. Que saco, eu não aguento mais. Você não vai acessar, seu filho vai, tapar os ouvidos e vai fazer assim pra você, fingindo que ele está te ouvindo, só pra você terminar mais rápido. Tá bom, mãe. Ah, peço desculpa agora? Tá bom, desculpa. Não vou fazer mais. Pronto, tá bom? Não é sobre isso, entendeu? Só que você só vai conseguir acessar o seu filho através da linguagem natural das crianças, que é o lúdico, que é através da brincadeira, que é através do brincar. A criança ainda não sabe racionalizar as coisas, ela só sabe sentir. E ela brinca, e é por isso que ela brinca com qualquer coisa. A criança faz de um lápis um avião com muita facilidade. Por quê? Porque ela é totalmente emocional, ela é totalmente lúdica. Então não adianta você vir com toda a sua racionalidade chata do adulto para falar com uma criança, porque não vai ter conexão. Você precisa ter uma linguagem lúdica, certo? Comenta aqui embaixo do vídeo como é que você conversa com o seu filho. Eu quero tentar entender. Você utiliza recursos lúdicos? Você fala de uma maneira que ele entenda, que ele entende? Você utiliza a brincadeira e o brincar para conversar com seu filho? Comenta aqui embaixo que eu quero saber quais são as estratégias que você utiliza para se comunicar melhor com o seu filho ou com a sua filha. Além disso, não deixe de se inscrever no meu canal e ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. E também, se possível, me ajuda aí a divulgar o meu trabalho e compartilhe esse vídeo com outras mães, com muitas mães, com muitos pais, com a sua família, com todo mundo, ok? Vamos aumentar a nossa comunidade aqui no Facebook, os nossos inscritos, para que cada vez mais pais e mães possam se tornar pais aprendizes, porque ser pai e ser mãe não é natural. A gente precisa ralar muito, entender muito, estudar muito para aprender. E eu tô dando tudo isso aqui bem mastigadinho para vocês, ok? Então compartilha esse vídeo, comenta, curte, faz tudo que tem direito. Um beijo e até o próximo vídeo.